história da aviação cometa começa em 1937. O aviador italiano comendador Tito Mascioli decidiu morar no Brasil, em São Paulo, no bairro Jardim América, definitivamente após chegar ao... Pela primeira vez tripulando uma esquadrilha composta por 14 aviões Savoia Mercedes S.55 da aeronáutica italiana. Ele se tornou cunhado agrimensor Arthur Blaine, em que em 1937 fez um loteamento na região do bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A distância da região central de São Paulo impediu um sucesso maior de vendas. Então, Mascioli decidiu, através da construção pública, criar uma linha de ônibus urbana entre o Jabaquara e a Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo. A empresa inicialmente se chamava Autoviação Jabaquara S.A. O empreendimento do ramo do transporte foi até melhor sucedido que no ramo imobiliário. A Autoviação Jabaquara chegou a ser responsável por quase a metade de todo o transporte coletivo de São Paulo. Em 9 de março de 1947, foi criada a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, que encampou as linhas da Autoviação de Jabaquara. Mesmo Mascioli trabalhando como tesoureiro na CMT, ele não recebeu indenização pelas linhas de ônibus apropriadas pela empresa pública. No mesmo ano, ele comprou uma empresa de ônibus existente desde 1943, a empresa Autoviação São Paulo Santos, Ltda. E em 7 de maio de 1948, o nome da companhia foi mudado para Aviação Cometa S.A., inspirando no logotipo da Autoviação de São Paulo Santos, Ltda. Um cometa em uma forma de estrela cadente. Em 1950, iniciava a atuação no transporte coletivo da cidade de Campinas, estado de São Paulo, operando sob seu próprio nome, Aviação Cometa S.A. E a partir de 1956, com a aquisição das linhas da Aviação Lira através de subsidiária Companhia Campineira de Transporte Coletivo, a empresa teve atuação nas principais linhas da cidade, sendo inclusive a encerrante de operações dos bondes na metrópole do interior paulista. Deixou as operações de Campinas em 1988 com média de 1.200 funcionários e suas linhas foram divididas após concorrência pública entre VCG, Viação Campos Gerais, Tuca, Transporte de Bandos Campinas e BTU, Viação Bonavita e Transporte Urbano. Devido ao desenho de um cometa que já fazia parte da pintura da Aviação São Paulo Santos, sugerindo rapidez no transporte, e também pelo fato da empresa já não mais fazer nas linhas entre a capital paulista e o litoral do estado, Mascioli decidiu mudar o nome da empresa para Aviação Cometa. O curioso é que a cor padrão da empresa, azul e bege, foram inspirados por Mascioli num jogo de porcelana na qual ele e a esposa tomavam chás da tarde na Europa. Desde a Aviação Jabaquara, o italiano dizia que os ônibus dele teriam a mesma cor que o jogo de chá, em agrado à esposa dele, que tinha gostado das cores do jogo. O crescimento da Aviação Cometa se deu através da compra de empresas e linhas. Em 8 de junho de 1949, incorpora a Expresso Bandeirantes Aviação S.A., extinguindo esse nome. Em 2 de outubro de 1950, compra a Rápido Serrano Aviação S.A. e mantém o nome para algumas linhas. A partir de 1950, cria linhas novas como os itinerários São Paulo-Campinas, São Paulo-Jundiaí e São Paulo-Sorocaba. No mesmo ano, assume operações urbanas em Campinas,
sucedendo a empresa Sorocaba. O transporte coletivo operava sob sua própria bandeira. Em 8 de dezembro de 1951, cria a sua primeira linha interestadual, São Paulo-Rio de Janeiro, pela recém-construída rodovia Presidente Dutra. Em 1953, devido à concorrência, é obrigada a aumentar a frota da linha São Paulo-Rio de Janeiro e compra 30 ônibus norte-americanos voando quase modelo PD-41 modernos para a época. Foram incorporar inovações para a época no Brasil, como o motor de 211 cavalos e 2 tempos Detroit diesel 171, carroceria de alumínio, suspensão área ar-condicionado. Em 1956, adquire as operações urbanas das viações Lira, empresa do grupo Caprioli. Em Campinas, da fusão das linhas, já existe como as novas linhas surge a CCTC, Companhia Campineira de Transporte Coletivo. Em 1961, inicia a operação de São Paulo para Curitiba, capital do Paraná, utilizando uma frota ônibus MPD 4101 e PD 4103, vulgo Lagartão e Imperial, remanescendo de uma aquisição de linha anterior São Paulo, feita junto à Expresso Brasileira Aviação Limitada EBVL. Naquela negociação foram incluídas os ônibus da transição. Em 1964 surgem os Papo Amarelos, encarroçados pela Federal com chassi Scania B75, surgindo assim a parceria Cometa Scania, que durou por quase meio século. 2 anos mais tarde figuram como carros novos da frota na empresa os Flecha de Prata com chassi Scania B76 e os monoblocos O326HL da primeira geração, oriundos de uma compra de concessão feita junto ao controlador da antiga Rápido Serrano. Os monoblocos receberam o nome Flecha Azul. A Cometa comprou mais algumas unidades do O326 já da segunda geração, em 1968, operando a linha de Curitiba com esses veículos de frente reta que lembram os monoblocos O355, mais tarde lançados, porém com faróis retangulares em envolvência. Em 1968, desembarcam no Brasil 3 chassis Scania com motor traseiro modelo BR-110, vindos da Suécia, para testes em companhias do Brasil. As empresas que testaram o ônibus foram a Cometa, a Penha de Curitiba. Na época, pertencem à família Piccoli. É uma terceira unidade utilizada para testes e estudos de desenvolvimento da Scania, que, segundo especula-se, nunca chegou a ser encarroçada. Ao final da operação, o carro BR-110 da Cometa, que levava o prefixo 2014 e operou exclusivamente na linha São Paulo-Rio, foi vendido para a empresa Unida Mansur e Filhos, de Juiz de Fora, Minas Gerais. O modelo da Penha, por sua vez, foi vendido a uma empresa de turismo de Curitiba que teve a posição do motor alterada da traseira para a dianteira. Infelizmente, não restou nenhuma unidade desses veículos. A partir dos anos 70, a maior parte da frota era de ônibus com carroceria de alumínio. Nos anos 80, a frota total da companhia era composta de ônibus com carroceria em alumínio. A empresa decide operar apenas em distâncias dentro de um raio de 600 km a partir da cidade de São Paulo, para melhorar a relação custo-benefício das viagens para a empresa. A única exceção fica para a rota Curitiba-Belo Horizonte, operada em cooperação com a coligada Impala Auto Ônibus S.A., sendo que a passagem por São Paulo era composta de uma parada
na garagem central para o abastecimento e a limpeza do ônibus ou eventual troca de veículo caso fosse necessário. Em 1983 encerra sua operação urbana na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde operava sob o mesmo nome, Viação Cometa S.A. nas cores verdes e azul. Em 1988, após quase 40 anos operando no transporte urbano de Campinas, encerra as operações da CCTC, fabricando os próprios ônibus. Apesar de serem veículos mais caros, a Aviação Cometa via vantagens na frota de veículos de alumínio, além de a manutenção ser mais fácil, o veículo era mais leve e acabava gerando uma economia do consumo de combustível e no trem de força, já que o menor peso provocava menos desgaste de componentes. Inicialmente, os veículos eram, em sua maioria, comprados da General Motors norte-americana, mas na década de 1960, com o fim das importações imposto pelo governo federal, na intenção de incentivar a expansão da indústria nacional, acabou-se buscando novas soluções para renovação de frota. Em 1956, foram adquiridos monobloco só 321H e HL, com carrocerias em aço pesadas e inviáveis, com a operação da empresa. Estes acabaram tendo vida curta na companhia, sendo que no final da década de 1960 não havia praticamente mais esses veículos operando pela Cometa. Na metade da década de 1960, uma encarroçadora de São Paulo, produzia carrocerias de alumínio que tinham planos inspirados no modelo norte-americano para terminar o moto. E aqui eram fabricados sob licença de montadoras americanas e acabou sendo eleita pela Cometa como sua nova fornecedora de carrocerias. À época, a Cometa teve em sua frota muitos anos dessa fornecedora montados por esse Mercedes-Benz A326. E também houve uma exceção de um chassi monobloco A321 que necessitou de encarroçamento e foi construído por esta encarroçadora, recebendo o princípio 473. Porém, os chassis Mercedes-Benz não ofereciam para a companhia o mesmo desempenho e a relação custo-benefício dos ônibus da GM acabaram sendo descartados no começo da década de 70. Em 1961, a companhia adquiriu o primeiro chassi Scania vendido naquele ano. Começava a parceria com a Cometa e Scania. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e se lembrando do vídeo. Valeu, fui. Tchau, galera. I love everything.